Olha quem chegou, sabia que você ia clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar de lei da atração, será? O que é lei da atração? Tem uma frase da Madonna que ela fala assim: a maioria das pessoas não tem o que elas querem porque elas têm medo de falar o que elas querem. Essa frase é incrível. Por quê? A maioria das pessoas não tem o que querem porque não falam. A maioria das pessoas tem medo, acaba fazendo o que todo mundo aceita, o que todo mundo já faz, porque tem medo de arriscar, de ser diferente. Por quê? Porque com certeza quem é diferente é julgado. E aí, como a maioria das pessoas não quer ser julgada, elas preferem seguir o padrão. E aí, com medo de arriscar, elas vivem o medo delas. Olha só que incrível. A pessoa ter o medo de fazer algo faz ela viver esse algo que ela tem medo. Tá viralizando agora nas redes sociais a história do pinguim, que enquanto toda a colônia dos outros pinguins estava caminhando em direção ao mar, onde tinha alimento, um lugar seguro para eles ficarem, ele caminhou na direção oposta, em direção às montanhas que estavam a mais de 70 km de distância, indo em direção ao desconhecido. E hoje eu tô pensando muito sobre isso. Quem nunca sentiu aquele chamado, parece aquela voz interior, aquela coisa chamando a gente para ir em outra direção, diferente do que o mundo está indo, do que as outras pessoas estão falando, e tem aquela voz, aquela coisa dentro da gente falando: não, faz isso, vai daquele jeito. E às vezes a gente, com medo de arriscar, confiar no que a vida pode trazer de melhor pra gente, a gente acaba se conformando com o que a gente já conhece. Caminhar na direção do que todo mundo já tá indo, falar: não, aqui é mais seguro, aqui eu garanto minha sobrevivência. A gente quer viver sobrevivendo ou a gente quer viver vivendo? Porque a vida é sobre a jornada. De todo jeito, ela vai chegar num destino que é o fim. Agora, como a gente escolhe passar pela vida? Como a gente escolhe viver a nossa vida, a nossa jornada? Sobrevivendo, fazendo todos os dias as mesmas escolhas iguais a de todo mundo? Ou a gente caminha em direção ao desconhecido, seguindo o nosso próprio caminho, a nossa intuição, em busca do que a vida pode oferecer pra gente? É uma reflexão forte esse vídeo do pinguim, viu? Não é muito louco pensar que quanto mais medo você tem de alguma coisa acontecer, mais atitudes você tem que vão levar isso a acontecer? Mas como assim, o que a gente tem muito medo de acontecer, a gente acaba atraindo pra gente, fazendo acontecer? Porque pensa assim, imagina que um cara tem uma namorada, e aí ele tem muito medo de perder essa namorada. Aí o que ele faz? Ele começa a ter atitudes que vão fazer ela se sentir sufocada e acabar se afastando e terminando. Então, o medo que ele tinha de perder essa namorada fez ele tomar atitudes que levaram ao fim do namoro. Gente, eu tava ouvindo uma música agora, e é uma música linda, mas a letra da música é basicamente a cantora, né? A pessoa tá cantando, falando como a vida era linda, maravilhosa, e de repente tudo aquilo se foi, a esperança se perdeu, e hoje em dia a vida é triste e cinzenta. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? É linda essa música, mas não é esse tipo de pensamento que eu quero, não. Né? Eu quero um pensamento onde eu vejo esperança e possibilidade na vida. Enquanto eu tô vivo, enquanto eu tô respirando, há esperança. Não é verdade? A gente vai viver com base na nostalgia do que foi. Foi tudo lindo, maravilhoso, mas enquanto a gente tá vivo, ainda pode ser, né? As coisas boas podem acontecer. A gente não pode viver pensando que a vida acabou e enterrando, e a gente se enterrando em vida. A gente tá vivo. Enquanto a gente tá vivo, a vida tá acontecendo e as coisas podem acontecer também. Muita coisa pode mudar, muita coisa boa pode acontecer. Não é porque o passado foi bom e alguma coisa acabou que não vai acontecer mais nada de bom. Senão a gente vai viver o quê? A gente vai viver naquela nostalgia, virar aquelas pessoas que vivem de nostalgia, sabe? Como era bom naquela época. Claro, é muito bom a gente lembrar das coisas boas do passado, com certeza, né? Mas pra viver em estado de nostalgia, pensando que naquela época era bom e agora não é mais e nunca mais vai ser, Deus me livre, credo. Não é assim que eu quero viver, não. Eu quero viver a minha vida com mais alegria, sabe? Com positividade, esperando as coisas boas. Esperando não, vivendo as coisas boas
enxergando as coisas boas que acontecem no dia a dia, no banal, vendo a beleza da minha rotina, tendo gratidão pelas coisas boas que acontecem e pelas coisas ruins que me ensinam também. É assim que eu quero viver. Gente, hoje eu tô de parabéns, ó. Já fui treinar, já fui fazer minhas entregas, cheguei em casa, tomei meu shake, levei a Maria Alice no hipismo, comi uma maçã. Quem pegou a referência aí? Eu tava pensando aqui sobre aquilo que eu falei antes, né? E sobre as pessoas que às vezes se desfazem de quem elas foram. Como assim se desfazer de quem elas foram? Por exemplo, aquelas pessoas que querem esquecer a adolescência. Ai meu Deus, não, quando eu era adolescente eu era muito feio, ou quando eu tinha 20 anos eu fiz isso, aquilo, tudo. Então a pessoa meio que odeia quem ela era naquela época da vida. Isso não é uma loucura, porque é meio que assim, era você mesmo, né? Era a própria pessoa. No meu caso, né, quando eu penso em mim, eu olho pra trás, assim, por mais que eu não concorde com algumas atitudes, com algumas coisas que eu fiz, eu sei que na época eu fiz o melhor que eu podia com o que eu sabia. Dentro do meu repertório que eu tinha na época, eu fiz o melhor. Então quando eu olho pra mim, lá atrás, assim, o Jefferson de 15 anos, o Jefferson de 20 anos, tenho vontade de abraçar, assim, falar, calma, rapaz. Vai dar tudo certo. Você não precisa se preocupar tanto, porque as coisas vão se encaixar. Agora parece que tá tudo muito confuso, parece que nada se encaixa, mas fique em paz. Eu penso no meu caso assim, se eu tivesse a oportunidade de falar comigo mesmo do passado, eu não ia olhar pra mim e odiar eu mesmo, sabe? O que eu acho que a gente deveria fazer é acolher essa pessoa que a gente foi no passado. Então eu olharia pra aquele Jefferson sabendo que dentro das limitações dele, dentro de tudo que ele sabia e podia, ele fez o melhor. Então eu olharia pra ele e agradeceria, falando, olha, eu sei que você fez o que você podia. Que nem algumas pessoas falam, né? Você tem que matar quem você era pra poder construir uma nova versão, um novo você. Eu acho que assim, você tem que aceitar quem você era, né? A gente tem que aceitar quem a gente era, para a partir daí a gente poder construir um novo eu. Porque aí esse novo eu que a gente está construindo, ele vai fazer mais sentido, ele tem uma base, ele tem uma estrutura, porque quem a gente era é o que vai ser essa base, é o que trouxe todos os aprendizados que a gente tem hoje, que vai permitir a gente construir esse novo eu. A partir do momento que a gente quer matar o eu anterior, que a gente não quer ser mais aquela pessoa para construir um novo, a gente está construindo uma identidade falsa. Então a gente tem que abraçar esse eu anterior para poder construir um novo. E quando a gente fala de criança interior também, o que é você amar a sua criança interior? É você fazer tudo que ela quer? A gente tem que pensar como a gente gostaria de ter sido cuidado quando a gente era criança. Que nem outro dia eu saí pra fazer uma entrega e começou a chover, uma chuva enorme, eu não queria gastar dinheiro na rua, eu só ia um lugar aqui perto, eu fui a pé, mas começou a cair uma chuva e eu não tinha mais como voltar, porque ou eu voltava no meio da chuva, ou eu ficava lá esperando, só que eu tava morrendo de fome, e eu não queria gastar dinheiro, tinha um restaurante lá pra comer. Aí eu falei, meu, o que eu faria? Não vou sair na chuva, vou ficar aqui. E eu tava com muita fome, então eu fui no restaurante e comi. Depois eu fiquei pensando, eu acho que é isso que é cuidar da criança interior, sabe? Cuidei do Jefferson criança ali, porque se eu tivesse ali com uma criança, ou se fosse eu criança, eu não ia sair correndo com ela no meio da chuva para ela se molhar inteira e ficar doente depois, e nem ia deixar essa criança passando fome. Então eu acho que eu fiz a coisa certa, porque por exemplo, há um tempo atrás eu exigi muito de mim, então assim, eu me levei a nível extremo. Se fosse isso há 1 ano, 2 anos atrás, eu teria saído correndo na chuva mesmo, voltado para casa, porque era perto, e chegado em casa eu ia comer alguma coisa e tal. E tá errado? Não, foi uma fase da minha vida, mas agora eu tô aprendendo a cuidar mais de mim e da minha criança interior, entendendo quem eu fui no passado para poder abraçar esse eu e construir um novo eu que faça mais sentido para mim. Tem a história do sapo também, até quando eu tava lembrando dessa história do sapo, eu confundi ela com o pinguim, imaginei que fosse um pinguim no lugar do sapo, mas tanto faz o animal que a gente usar, desde que seja um animal que tenha dificuldades para subir montanhas. Então nessa história era uma competição de sapos para ver quem ia chegar no topo da montanha, e enquanto os vários sapos estavam tentando subir, tinha uma multidão de sapos lá embaixo que ficava gritando, vocês não vão conseguir, isso é impossível, nunca vi um sapo subir uma montanha, isso não existe, não vai dar. Então vários sapos foram desistindo no caminho, e no final só um conseguiu chegar no topo da montanha. Quando ele chegou, todos ficaram surpresos, né, porque tava aquela torcida enorme contra. Como que aquele sapo conseguiu?
quando foram falar com ele, perceberam. Ele era um sapo surdo, então ele não ouviu o que a multidão estava falando. Por isso que ele chegou lá. Então, quando a gente acredita muito em alguma coisa, mesmo que a gente ainda não tenha aquilo totalmente claro dentro da gente, mas a gente tem aquele sentimento forte de um caminho, de algo que a gente precisa fazer, mesmo que todo mundo fale que é impossível, que a gente não vai conseguir, que não dá, que a gente não vai chegar, a gente precisa acreditar nessa voz que tá falando isso pra gente, porque essa voz é o nosso eu interior, que tá mostrando um caminho pra gente das nossas conquistas, das nossas realizações. E aí vem uma coisa interessante, né? Tanto pra história do pinguim que queria chegar nas montanhas que estavam a 70 quilômetros, se afastou da colônia. Eu fiquei pensando, né? Durante muito tempo nessa jornada, até chegar nas montanhas que estavam a 70 quilômetros, o pinguim atravessou ali só gelo, não tinha nada. Então, quando a gente acredita muito em algo que a gente quer, isso que é a lei da atração, porque a lei da atração não é só você ficar pensando e mentalizando, eu vou atrair aquilo para mim. Primeiro, você tem que acreditar que aquilo já é seu. Então, se aquilo já é seu, você não tem que ficar atraindo, porque já é seu. Você vai tentar atrair alguma coisa que já é sua, não faz sentido. Eu vou manifestar a minha vida dos sonhos. Para você manifestar a vida dos sonhos, você tem que viver de acordo com a vida que você está tentando alcançar. Então, a lei da atração nada mais é do que você ter uma atitude coerente com aquilo que você quer. E você agindo com coerência dentro do que você quer, aquilo automaticamente vai vir até você. Por isso que chama atração. Então, o segredo não é você ficar preocupado com o objetivo e quando você chegar lá você vai ser feliz ou você vai estar realizado. O segredo é você viver bem o agora, você se sentir realizado agora. Imagina que se você tivesse 100 milhões de dólares na sua conta, como você ia estar? Você ia estar preocupado com as contas para pagar, você ia estar preocupado com problemas, enfim, né? Às vezes quando eu tava com um problema, alguma coisa muito grande, eu ficava pensando, se eu tivesse já dinheiro para resolver tudo isso, se eu tivesse 100 milhões de dólares na minha conta, o que eu ia fazer agora? Eu ia pro shopping gastar tudo. Muita gente vai responder isso. Eu ia viajar, eu ia fazer, sei lá. Se você tem que agir de acordo com o que você quer, você acha que uma pessoa que tem 100 milhões de dólares, ela ia torrar esses 100 milhões? Não. Uma pessoa que tem 100 milhões de dólares, ela gasta o dinheiro de forma inteligente. Então ela planeja, ela tem cuidado onde ela gasta, ela tem um orçamento, ela investe. A pessoa que tem 100 milhões de dólares, ela não está preocupada em gastar 100 milhões de dólares, ela está preocupada em multiplicar aqueles 100 milhões de dólares. Então, quando a gente tiver essa mentalidade de que a gente precisa agir de acordo com o que a gente quer e pensar, se eu tiver 100 milhões de dólares na minha conta, eu não vou torrar esse dinheiro, eu vou multiplicar esse dinheiro. Então eu vou me organizar financeiramente, eu vou controlar os meus gastos, ver onde está indo o meu dinheiro, parar de gastar dinheiro com besteira, procurar investir em alguma coisa para multiplicar esse dinheiro, e aí você vai ser dono dos 100 milhões de dólares, ele vai confiar em você para entrar na sua vida. Agora, se você tivesse com esses 100 milhões de dólares, você ia viver preocupado, ou então deixar de fazer certas coisas por falta de dinheiro? Não, né? Então, quando você entra nessa mentalidade, tipo, eu não vou deixar a falta de dinheiro me preocupar, eu vou agir como se eu já tivesse 100 milhões de dólares, não para gastar, mas para viver com aquela tranquilidade dentro de mim. Então, automaticamente, você vai começar a atrair essa vida para você. Isso que é atração, isso que é manifestação. Então, a lei da atração e a manifestação não é você sentar e ficar esperando alguma coisa acontecer ali, meditando, atraindo aquilo na mente. Não, a lei da atração e a manifestação é você agir de acordo com o que você quer. Não é você sair correndo desesperado em direção daquilo, porque quando você está desesperado é justamente a mentalidade de que está faltando 100 milhões de dólares. Você começa a ficar preocupado, preciso dos 100 milhões de dólares, preciso dos 100 milhões de dólares. Então você começa a fazer um monte de coisa para ter aqueles 100 milhões de dólares e você para de aproveitar as coisas que estão acontecendo agora. E na verdade é o único momento que a gente tem, que é o agora. Então quando você entra nessa mentalidade, eu vou parar de me preocupar com 100 milhões de dólares, então eu vou viver tranquilamente, desfrutar mais a vida, a interagir melhor com as pessoas que estão na minha convivência, a olhar melhor para mim, aprender a descansar,
durante os momentos de pausa, não ficar me culpando e me cobrando tanto. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, com certeza, mas eu também não vou sacrificar a minha vida inteira em nome disso. Eu vou viver a minha vida. Se a lei da atração e a manifestação é você ter a certeza de que aquilo já aconteceu, por que você vai ficar preocupado? Não faz sentido. Você está preocupado com uma coisa que já aconteceu, que você já tem. Esse é o segredo da lei da atração e da manifestação. Você se despreocupar com as coisas. Não abandonar, não deixar de fazer, não viver em estado de espera, mas também não viver em estado de preocupação e ansiedade. E aí tem uma outra frase que eu gosto bastante, que fala assim: onde você foca, expande. Então, se você focar na escassez, no que está faltando, nos problemas, nas dívidas, aquilo vai aumentar cada vez mais, porque é como se você estivesse colocando uma lupa em cima de tudo aquilo. Então, você mergulha e você deixa de enxergar a solução que às vezes está na sua cara. Então, quando você se distancia daquilo e começa a olhar para as coisas que você pode fazer. Bom, eu tenho uma dívida, eu não tenho como pagar essa dívida agora. O que eu posso fazer? Eu posso estudar para trabalhar, eu posso estudar para ganhar mais, eu posso começar um novo negócio, posso começar uma nova fonte de renda, posso sair para conversar com pessoas, fazer contato. Então você vai vivendo, no caminho que você vai vivendo e evoluindo, o próprio problema vai se resolvendo. Então você tira o foco do problema, coloca o foco na solução e o problema se resolve. Isso é o que eu penso de lei da atração, manifestação. Me conta aí nos comentários se você teve alguma experiência dessas que eu falei. Qual a experiência que você tem com lei da atração, manifestação, ou com algo que você acreditou muito, colocou fé naquilo e aquilo aconteceu, veio até você de forma natural, mesmo que você não esperava. Tem uma coisa legal que eu fiz uma vez, fica até a dica aqui para quem quiser experimentar. Você mentaliza que você vai ganhar um bombom amanhã. Então assim, você mentaliza, você pensa no bombom, fala: eu quero ganhar um bombom. Um bombom, vida, me dá um bombom. E aí você mentaliza o bombom, imagina como você ia se sentir na hora que você ganhasse esse bombom, imagina você segurando ele, e depois você solta aquilo e vai fazer suas coisas, viver a sua vida normal. Você vai ver que você vai ganhar um bombom. Eu fiz isso, eu testei e deu certo. Se você tiver de dieta, imagina que você está ganhando, sei lá, uma paçoca sem açúcar, alguma coisa assim que você possa comer, ou uma fruta. Mas é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.